capítulo 3, versículo 1 ao versículo 21. Quando Deus rompe o silêncio e chama aqueles que têm um coração disponível. Texto base, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao 21. Boa noite, sejam bem-vindos todos vocês que estão chegando na live de hoje. A live de hoje é um devocional no livro de 1 Samuel, capítulo 3. O capítulo 3 de 1 Samuel marca uma das maiores transições da história bíblica. Aqui termina o período da decadência espiritual representada pela casa de Eli e começa a formação daquele que seria o maior profeta, sacerdote e juiz de Israel. Até este momento, Israel estava espiritualmente enfraquecido. Os filhos de Eli haviam profanado o sacerdócio, lá em 1 Samuel capítulo 2. O povo já não tinha sensibilidade espiritual. E é exatamente nesse ambiente de escuridão que Deus escolhe falar. Porque Deus, ele usa as coisas improváveis para agir, para falar, para fazer. Um princípio importante aparece logo no início. Deus costuma levantar vozes novas quando as antigas deixam de ouvi-lo. Então, mesmo que certas pessoas deixam de ouvir a voz de Deus, Deus ele não para de fazer, ele não para de falar. O que ele faz? Se você parar de ouvir a voz dele, ele vai levantar pessoas novas. Ele vai levantar vozes novas para poder falar. Se você não quiser mais ouvir a voz do Senhor, Deus ele não vai deixar de falar porque você não quer ouvir a voz dele. Deus ele continua falando, ele vai levantar. Muitas das vezes ele vai levantar o improvável para poder falar, para poder fazer, mas a ação dele continua. O agir dele, a forma que ele quer operar, ele continua operando. Samuel havia sido entregue por Ana ao Senhor ainda criança. Manu Fernandes, seja bem-vinda. Maquilane Jesus, seja bem-vinda. Embora estivesse no lugar santo, ainda não conhecia intimamente a voz de Deus. O Samuel, aqui o profeta Samuel, quando criança, estava no lugar aonde Deus falava, mas ele não conhecia a voz de Deus, ele não tinha intimidade com Deus ainda, neste momento. Então, tem fases da nossa vida que nós estamos como o profeta Samuel. Nós estamos no lugar santo, mas nós não tínhamos intimidade com Deus. Não entendíamos quando é que Deus estava falando. Isso nos ensina que estar na igreja não significa necessariamente conhecer profundamente a voz de Deus. É muito mais do que isso. Existe diferença entre conhecer a religião e conhecer a voz de Deus. Talvez hoje você só conhece a religião, mas Deus ele te chama para você conhecer a voz dele. Deus te chama para você ter intimidade com ele. Ele te chama para um relacionamento profundo, de você não só estar ligado a uma religião, porque Deus ele está além da religião. Deus não é uma religião, ele está acima da religião. Deus é uma pessoa. Deus ele é um ser que ele é vivo. E ele te chama para intimidade. Versículo 1
o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. A palavra rara, ela no hebraico, traduzida do hebraico, ela significa preciosa, significa escassa, significa difícil de encontrar. Então, naquele tempo ali, nesse momento de escassez da palavra, é um momento onde que a palavra estava escassa, estava difícil de encontrar. A palavra de Deus, ela é preciosa. A palavra de Deus, é algo que você não encontra em qualquer esquina. Você precisa ter conexão com Deus para você encontrar a palavra de Deus, para você ouvir. Você precisa estar com o ouvido sensível para você ouvir a voz do Senhor. Porque se você estiver desapercebido, se você estiver disperso, se você não estiver atento, Deus pode estar falando e você pode não perceber. Não era Deus que havia parado de falar. Era o povo que havia perdido a capacidade de ouvir. As pessoas, não é que Deus tinha parado de falar. Eram as pessoas que tinham perdido sua capacidade de ouvir. E que você não seja como as pessoas nesse tempo aqui do profeta Samuel. Que você tenha sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Que você esteja atento à voz do Senhor. Porque Deus, ele continua falando. O silêncio de Deus normalmente revela a dureza do coração humano. Em Amós capítulo 8, versículo 11, diz assim: dias vêm em que enviarei fome, não de pão, mas de ouvir a palavra do Senhor. Então, tem épocas que às vezes as pessoas estão com fome da palavra, porque a verdadeira palavra, ela está escassa, ela está rara, ela está difícil de ser encontrada. Então, vem dias em que enviarei fome. Está lá no profeta, está lá em Amós capítulo 8, versículo 11. Há épocas em que Deus fala continuamente. Há épocas em que Deus permanece em silêncio. Na sua vida também não vai ser diferente. Tem épocas em que Deus vai falar continuamente, mas tem épocas que Deus vai permanecer em silêncio. O silêncio divino também comunica. Se Deus está em silêncio, ele está comunicando algo. E muitas das vezes, quando Deus está em silêncio, comunica que o povo está ou em desobediência, ou que o povo está com o coração endurecido, ou que precisa da necessidade de arrependimento. Então, o silêncio de Deus pode comunicar uma dessas três coisas: ou a desobediência, ou um coração endurecido, ou a necessidade de arrependimento. Muitas pessoas perguntam assim: por que Deus não fala comigo? Antes da resposta, existe outra pergunta. Você tem obedecido ao que ele já falou com você? Porque talvez você está se perguntando por que Deus não está falando com você. Mas aquilo que ele já falou com você lá atrás, você obedeceu? Você tem obedecido? Você tem dado crédito? Você tem dado valor à voz do Senhor? Naquele dia, versículo 2, naquele dia Eli estava deitado. Eli representa uma liderança cansada. Sua visão física estava diminuída.
Isso simboliza também uma visão espiritual. Na Bíblia, olhos frequentemente representam discernimento. Ele já não conseguia enxergar o que Deus estava falando. Eli não conseguia mais enxergar. Ele estava com a visão diminuída, a visão física diminuída, mas a visão espiritual de Eli também estava diminuída. Ele não conseguia mais enxergar o que Deus estava fazendo. Ele não conseguia mais ouvir o que Deus estava falando. Existe um perigo enorme continuar ocupando um cargo espiritual enquanto perde a percepção espiritual. Então não é sobre você ocupar um cargo. Não brigue por cargo, não brigue por posições, não brigue por poder, não brigue por status, sabe? Busque a percepção espiritual, busque a visão espiritual, busque o discernimento espiritual, busque relacionamento com Deus, busque essa conexão, busque reconectar com o seu Criador, busque essa reconexão espiritual com Jesus Cristo. Não fique brigando por posições, não fique brigando por isso. Versículo 3. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, a lâmpada permanecia acesa durante toda a noite. Êxodo capítulo 27, do 20 ao 21. Ela ainda não havia se apagado. Isso simboliza, mesmo em tempos de crise, Deus sempre preserva uma esperança. Enquanto existe uma lâmpada acesa, existe possibilidade de restauração. Qual que é a lâmpada? O que é a lâmpada? A lâmpada é a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é lâmpada para o nosso caminho. É que clareia, que nos conduz, que nos dá direção. Então, enquanto existir lâmpada acesa, existe esperança. E essa lâmpada ela está acesa diante de você hoje, que é a palavra de Deus. Ela está acesa diante de você. No versículo 4 de 1 Samuel capítulo 3, então o Senhor chamou Samuel. Quem foi que chamou Samuel? Foi Deus. Não foi o homem, não foi o ser humano que chamou Samuel. Quem chamou Samuel foi Deus. Deus toma a iniciativa sempre. Sempre é Deus quem toma a iniciativa de reencontrar o ser humano, de reatar o relacionamento conosco, de reatar a amizade conosco. É Deus quem toma a iniciativa de reatar o relacionamento. A salvação começa em Deus. A salvação começa em Deus. O chamado começa em Deus. A graça começa em Deus. Quem chama Samuel é Deus. Então tudo começa nele. É no Senhor que começa. A nossa vitória, a nossa bênção começa no Senhor. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas todos vocês que estão chegando na live. Devocional de hoje, 1 Samuel capítulo 3, o chamado do profeta Samuel. Deus também está chamando a sua vida. Ele está te chamando para um novo tempo. Um tempo de restauração, um tempo da palavra dele se cumprir na sua vida. Ninguém procura Deus primeiro. É Deus quem procura o homem. Não fique pensando que é você quem procura Deus, que a glória é sua, que o mérito é seu. Não, de forma alguma. É Deus quem toma a iniciativa.
É Deus quem procura o ser humano. É Deus quem procura o homem. Assim ocorreu com Abraão, ocorreu com Moisés, ocorreu com Jeremias, ocorreu com Isaías, ocorreu com o apóstolo Paulo. Deus é quem procurou Abraão, Deus quem procurou Moisés, Deus quem procurou o profeta Jeremias, Deus quem procurou o profeta Isaías, Deus quem procurou o apóstolo Paulo, que marcou o encontro. Então, quando Deus ele marca um encontro para falar com você, quando Deus marca um encontro para te encontrar, nada pode impedir, ninguém pode impedir. Não, nada pode interromper. O dia que ele procura, que ele busca esse dia para poder te buscar, te encontrar e falar com você. O dia que ele marca para te encontrar, nada pode impedir. Versículo 5 ao 7, Samuel corre para Eli. 3 vezes, Samuel corre para Eli 3 vezes. Ele pensa que é Eli quem está chamando ele, porque ainda não conhecia a voz do Senhor. E talvez é exatamente dessa forma que você se encontra hoje. Você está correndo para direções erradas. Você está correndo para pessoas que não é de lá que vai vir sua bênção, não é de lá que vai vir sua vitória. Não é de lá que vai vir a solução para os seus problemas. Talvez você está correndo para pessoas erradas. Então, quando Samuel ouviu a voz do Senhor pela primeira vez, durante 3 vezes, ele correu para o profeta Eli, porque ele achou que era o profeta Eli que estava chamando ele. Por quê? Porque ele não conhecia a voz do Senhor. Quando você não tem intimidade com Deus, quando você não tem relacionamento com Deus, você vai sempre correr para alternativas erradas. Sempre, sempre, sempre você vai correr para lugares errados onde a voz do Senhor não está. Mas quando você conhecer a voz do Senhor, quando você tiver intimidade com Deus, quando você conhecer a voz do seu Deus, você nunca mais corre para pessoas que não podem resolver o seu problema. No início da caminhada espiritual, nós confundimos emoções, pessoas, circunstâncias, vontade própria. No início da nossa caminhada espiritual, todos nós, muitas das vezes, passamos por isso. Até aprendermos a discernir a voz de Deus. O discernimento espiritual, ele nos amadurece. O discernimento espiritual, ele nos amadurece. No versículo 7, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Samuel servia no templo. Observe bem. Imagina só, Samuel servia no templo, mas ainda não conhecia intimamente a Deus. Samuel servia no templo, mas não tinha intimidade com o Senhor. Talvez hoje você até vai à igreja, mas você não tem intimidade com Deus. E Deus está te chamando para um relacionamento mais íntimo hoje. Ele quer intimidade com você. E Deus ele marcou esse encontro para que você entenda que Deus ele quer intimidade com você. Ele quer um relacionamento mais íntimo, mais profundo. Marcos, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos. Todos vocês que estão chegando na live. Devocional, livro de 1 Samuel, capítulo 3, o chamado de Samuel. Samuel servia no templo, mas ainda não conhecia intimamente a Deus. Isso destrói uma falsa ideia. Serviço não substitui relacionamento. Não é? Pastor Daniel, seja bem-vindo à live de hoje, o devocional de hoje.
Então, muitas das vezes você pode estar servindo no templo, mas servir não significa ter relacionamento com Deus. O profeta Samuel, ainda menino, estava ali no templo servindo, mas quando Deus chama ele, ele não entende, ele não sabia que era Deus quem estava chamando, porque ele ainda não tinha relacionamento, ele não conhecia a voz de Deus. É possível nós cantarmos, pregarmos, liderar, ensinar e ainda assim não conhecer profundamente a voz do Senhor. Então o Senhor, ele quer de nós relacionamento mais íntimo, relacionamento profundo com ele. Ele está nos chamando para intimidade espiritual. Ele anseia que nós sejamos íntimos dele. Versículo 8 ao versículo 9, finalmente Eli percebe e ele diz, o que Eli vai dizer? Se ele chamar novamente, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Perceba a ordem, não é Senhor, ouça, é teu servo ouve. Então o profeta Eli vai ensinar para Samuel corretamente. O verdadeiro relacionamento espiritual começa quando aprendemos a ouvir. Senhor, o teu servo ouve. Então que os seus ouvidos estejam sensíveis à voz do Senhor, o que Deus está falando, o que Deus quer falar, que a sua visão, ela não esteja como a visão do profeta Eli, uma visão enfraquecida, uma visão fraca. Então, espiritualmente, Eli estava com a sua visão espiritual enfraquecida. Então, só pela terceira vez que ele vai entender que é Deus quem estava querendo falar com Samuel. E ele vai dizer, se ele chamar de novo, você vai dizer assim, ó, fala porque o teu servo ouve. Então, o verdadeiro relacionamento com Deus começa quando a gente aprende a ouvir. Às vezes a gente quer falar, mas o Senhor quer que a gente ouve Ele também. É necessário a gente parar, a gente calar, para a gente ouvir o que Deus está querendo nos dizer. O objetivo da voz de Deus nunca é apenas transmitir conhecimento. Deus não quer apenas transmitir conhecimento para você. Deus quer transmitir para você, Ele quer produzir comunhão. Deus quer produzir em você comunhão. Versículo 11 ao versículo 14, Deus ele entrega uma mensagem dura para Samuel. O julgamento contra Eli. Então Deus vai entregar essa mensagem. É uma mensagem muito dura que Deus entrega para Samuel. É sobre a casa de Eli. Por quê? Porque Eli sabia dos pecados dos seus filhos. Ele sabia e não os corrigiu. Então nós temos que corrigir o erro na nossa casa. Nós temos que corrigir o erro para não ter consequências, para não colhermos aquele fruto. O pecado tolerado torna-se pecado compartilhado. Liderança também é responsabilidade. Então, Deus quer de você responsabilidade. Não é para você tolerar o pecado, porque pecado tolerado é pecado compartilhado. Versículo 13 diz assim: porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Amar não significa deixar fazer tudo. Disciplina também é amor. Deus, ele não deixa nós fazermos tudo que nós queremos. Porque
Muitas das vezes nós agimos como crianças. Nós queremos certas coisas que não convém, que não vai ser bom para a nossa vida, não vai ser bom para nós, vai nos causar prejuízo, mas pela falta de maturidade, pela falta de visão espiritual, nós queremos insistir em coisas que não é da vontade do Senhor. São coisas que não vai nos fazer bem. Deus conhece o futuro. Então, a disciplina, ela também é amor. Amar não é deixar fazer tudo o que quer. Isso não é amor. O amor verdadeiro, ele corrige. Pais, líderes, pastores, professores precisam compreender. Omissão também produz consequências. Então, se nós omitirmos certas coisas, pode produzir consequências. Samuel teve medo de contar. É natural sentir medo. O medo é algo natural. A primeira mensagem profética foi difícil. Nem toda palavra de Deus será confortável. Então, muitas das vezes, Deus pode te incomodar em algo. Deus pode falar algo para você, que aquilo ali, a princípio, seja algo desconfortável. Não vai ser tão confortável. Vai ser desconfortável. Às vezes, Deus usa seus servos para confrontar antes de restaurar. Deus sempre faz isso. Deus, ele usa seus servos para confrontar antes de restaurar. Ele responde: Ele é o Senhor, faça o que bem parecer. Então, Eli reconheceu que era Deus que estava na vida de Samuel, que era Deus que estava falando com Samuel, mesmo sabendo do juízo. Então, Eli sabia do juízo. Eli demonstra submissão. Infelizmente, submissão tardia não elimina consequências antigas. Então, a mensagem de Deus para a sua vida, a mensagem de Deus para as nossas vidas, é que nós venhamos ser submissos a Deus, ouvir a voz de Deus, reconhecer o que Deus quer, o que Deus está falando, antes que seja tarde demais. Não adianta nós reconhecermos tarde, que nós venhamos reconhecer antes que seja tarde. É uma mensagem que Deus quer passar para as nossas vidas. A gente não precisa esperar acontecer o pior para poder reconhecer a voz de Deus, reconhecer que Deus está falando. Versículo 19 ao 20, estou chegando no final da live. O Senhor era com Samuel. Essa frase resume toda uma vida. O sucesso de Samuel não estava em sua habilidade, estava na presença de Deus. E aí, muitas das vezes, a pessoa acha que é a habilidade dela. A pessoa quer pegar a glória para si mesma. Mas não é para você pegar a glória para você. A glória é de Deus. A glória é do Senhor. Nunca pegue a glória para você. A glória é de Deus. Samuel estava na presença de Deus. Depois diz: nenhuma de suas palavras caiu por terra. O versículo 19 ao versículo 20. Na cultura hebraica, a palavra que cai no chão é palavra sem cumprimento. Toda a palavra de Samuel se cumpria. Tudo que Samuel falava se cumpria. Porque vinha de Deus, porque vinha do Senhor. Então, Samuel foi um profeta que profetizou tudo que ele falava. No tempo dele acontecia, no tempo do Senhor acontecia. Nesse tempo que Samuel, ele viveu. Quem fala segundo Deus não precisa defender sua palavra. Quando você diz algo que é da parte do Senhor, você não precisa ficar defendendo.
porque é Deus quem vai fazer cumprir. Não precisa preocupar. O próprio Deus é quem confirma a palavra dele. Deus sempre confirma. Quando é ele que fala, ele sempre confirma. No versículo 21, o Senhor continuou aparecendo em Siló. O silêncio acabou. Então, aqui no início, a gente vê essa decadência espiritual. Mas aí, Deus, ele começa a falar, uma voz começa a ecoar, né? Uma voz nova, porque antes era Eli, Deus usava Eli, mas Eli não estava mais ouvindo a voz de Deus. E aí Deus usa uma pessoa nova. E se você não quiser fazer aquilo que ele tem mandado você fazer, Deus vai continuar fazendo. Ele vai levantar outro, vai levantar outra. Não se esconda, não se exclua, sabe? Não fique se vitimizando. Se Deus, ele quer te usar, ele falou algo com você, não corra, sabe? Não fuja do processo de Deus, não fuja da palavra do Senhor. Porque o que ele fala se cumpre. Tudo que Deus fala se cumpre. O silêncio acabou, a voz voltou, Deus voltou a falar novamente, mas agora havia um profeta preparado. Deus sempre procura alguém disponível. Você está disponível para Deus te usar? Você está disponível? Deus fala em tempos de crise. A maior escuridão costuma anteceder grandes avivamentos. Deus, ele procura corações ensináveis. Samuel, ele era jovem, mas ele era disponível. Você está disponível para o Senhor? Disponibilidade vale mais do que experiência. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu sou experiente, eu sei isso, eu sei aquilo. Mas Deus, ele não está olhando a sua capacidade. Ele está olhando se você está disponível. Porque quem nos capacita é Deus, quem nos capacita é o Senhor. Existem muito mais pessoas preparadas, mas não estão disponíveis. E Deus não está preocupado com o quanto que você sabe. Ele quer saber se você está disponível. O relacionamento vem antes do ministério. O relacionamento com Deus vem antes do ministério. Samuel primeiro ouviu. Primeiro Samuel ouviu a voz do Senhor. Jusilene Ramos, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, Ju. Um abraço para você e para a Júlia. O relacionamento vem antes do ministério. Então, Samuel primeiro ouviu a voz de Deus, depois falou. Hoje, muitos querem falar antes de aprender a ouvir. Então, primeiro aprenda a ouvir a voz do Senhor. Porque o relacionamento com Deus começa com ouvir a voz do Senhor. A intimidade desenvolve discernimento. Quando você tem intimidade com Deus, você tem discernimento espiritual. No começo, Samuel confundiu a voz do Senhor. Depois ele passou a conhecê-la imediatamente. Discernimento é fruto da convivência. Quando você tem convivência com Deus, você vai tendo discernimento daquilo que é da parte de Deus, daquilo que não é da parte do Senhor, aquilo que não convém a Deus, o que não é procedência do Senhor. No decorrer que você vai tendo convivência, você vai tendo intimidade com Deus, você vai tendo discernimento do que provém de Deus e do que não provém de Deus. O silêncio de Deus nunca é ausência. Se Deus está em silêncio, muitas vezes não significa que ele está ausente. Muitas das vezes é preparação.
ele está preparando algo, ele está preparando alguém, muitas das vezes. Samuel capítulo 3 apresenta um padrão recorrente nas escrituras. Deus, ele chama pessoas comuns, e Deus, ele está chamando você. Ele está chamando você para um relacionamento mais íntimo, para comunhão, sabe, com Ele, para você aumentar a sua intimidade com Ele. Ele está te chamando para um propósito maior, para um tempo onde Ele quer te usar de forma poderosa. O chamado nasce da graça. O chamado, ele nasce da graça de Deus e não do mérito. Não é pelo mérito do homem, é pela graça de Deus que o chamado nasce. A revelação, ela exige resposta obediente. A fidelidade do mensageiro é mais importante que sua idade ou sua posição. É a fidelidade. Procure ser fiel a Deus. Não importa sua posição, não importa sua idade. Se você é novo, se você é velho. Se você é novo, se você já é de idade avançada. O que importa é sua fidelidade. Deus está olhando sua fidelidade para com Ele. A palavra de Deus estabelece novos ciclos quando há disposição para ouvi-la. Então, se você está aqui hoje, você tem disposição para ouvir a voz do Senhor, essa palavra de Deus, ela vai estabelecer novos ciclos na sua vida. Deus quer saber se você tem disponibilidade, você está disponível para Ele. Deus não quer saber se você sabe ou se você não sabe. Ele não quer saber de sua capacidade. Deus quer saber de sua disponibilidade. Porque Deus é quem nos capacita. Ele é especialista em nos capacitar. É Ele quem nos capacita. Samuel, ele torna-se o elo entre o período dos juízes e o início da monarquia, sendo usado para ungir reis e conduzir Israel segundo a direção divina. Então, Deus, ele tem um chamado muito maior para a sua vida. Porque Deus, ele é especialista em usar os improváveis, as pessoas comuns, que para muitos sejam comuns, para a sociedade são pessoas comuns, mas para ele não. Então, além do aspecto espiritual, este capítulo 3 de 1 Samuel revela princípios profundos sobre o desenvolvimento humano. Muitas pessoas vivem como Samuel, no início da narrativa, cercadas por referências espirituais, familiares ou muitas das vezes profissionais, mas ainda sem reconhecer a direção que transforma a vida. E isso mostra que maturidade não é apenas acumular conhecimento. Maturidade não é apenas acumular conhecimento, e sim desenvolver sensibilidade para discernir o que realmente importa. Nós também aprendemos com Eli. Aqui a gente aprende com Eli. A gente não aprende só com Samuel. A gente aprende também com Eli, que a negligência diante de problemas conhecidos tende a produzir consequências maiores. Então, não seja negligente. Se Deus te falou algo, se você tem feito algo que não que vai ser ruim, se Deus já te corrigiu, não seja negligente. Porque a negligência diante dos problemas conhecidos tende a produzir consequências maiores. Evitar conversas difíceis
ignorar limites ou adiar decisões importantes pode comprometer relacionamentos, pode comprometer liderança e pode comprometer crescimento espiritual. Sônia, seja bem-vinda. Ingrid, seja bem-vinda. Samuel, por outro lado, demonstra 3 atitudes essenciais para quem deseja amadurecer: disponibilidade para aprender, mesmo sem entender tudo no início; humildade para ouvir antes de agir, permitindo que a compreensão anteceda a ação; coragem para permanecer fiel, mesmo quando a verdade é desconfortável. Então, mesmo que a verdade seja desconfortável, tenha coragem para permanecer fiel ao Senhor. Esses princípios, eles permanecem atuais até nos dias de hoje. Quem cultiva um coração ensinável, desenvolve discernimento e age com fidelidade, tende a crescer de forma consistente, tornando-se uma referência para outras pessoas. Então, quem cultiva um coração ensinável, que seu coração ele seja um coração ensinável, porque isso vai desenvolver discernimento para você agir com fidelidade. Essa fidelidade vai tender você a um crescimento de forma consistente. E aí você vai acabar se tornando uma referência para outras pessoas, igual aconteceu com Samuel, com o profeta Samuel. O grande ensino que 1 Samuel 3, não é apenas que Deus chamou um menino, é que em um período de silêncio espiritual e decadência moral, Deus encontrou alguém disposto a ouvi-lo. Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Eu não sei quem você é, o que você fez, o que você deixou de fazer, mas talvez você seja uma pessoa que é improvável. Só que Deus ele quer saber se você está disponível. Você está disponível? O chamado começa com uma simples resposta. O que é que Deus fala? O que Eli fala para Samuel? Quando te chamar novamente, você vai dizer: fala que o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É dessa forma que você tem se comportado diante da voz de Deus, diante da presença, diante do chamado. Fala, Senhor, porque a tua serva ouve. Você está disposto a ouvir o que Deus tem para te dizer? Você está disposto a ouvir o que Deus tem para te dizer? A partir dessa disposição, Deus ele transformou Samuel em um dos maiores líderes da história de Israel. Esse mesmo princípio continua válido. Uma vida que aprende a ouvir a direção divina está preparada para cumprir um propósito que impacta gerações. Você está preparada para impactar a sua geração? Você está preparado para impactar a sua geração? Então esteja disposta a ouvir a voz de Deus. Uma excelente noite para você, que Deus continue abençoando a sua vida hoje e sempre.